Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física, na disciplina de Ciências da Natureza. Até esta aula, nós estudamos dois fenômenos ópticos, o fenômeno da reflexão da luz e o fenômeno da refração da luz. Na aula de hoje, nós vamos estudar o terceiro e último fenômeno óptico abordado nesse capítulo, o fenômeno da absorção da luz. Vamos, a partir deste fenômeno, entender algumas coisas, como o que são as cores e como distinguimos as formas. Vamos falar mais desse fenômeno no slide a seguir. Vocês já pararam para pensar o porquê de, quando estamos utilizando uma blusa preta em um dia ensolarado, vocês sentem a sensação de estar mais quente? Isso tem a ver com a absorção da luz. A absorção da luz ocorre quando a luz, ao incidir em um meio material, absorve parte dos raios de luz. Quando um feixe de luz é absorvido pela superfície de um material, pode ocasionar um aumento na temperatura da superfície ou do corpo onde houver a incidência da luz. Esse fenômeno ocorre com maior intensidade em corpos e objetos escuros expostos à luz. Isso acontece porque eles absorvem grande parte da energia luminosa, ocasionando o aumento da temperatura. Já os corpos e objetos claros refletem difusamente grande parte da luz, havendo pouca absorção e, consequentemente, menor variação da temperatura. Por esse motivo, as roupas claras são mais indicadas no verão. Quando utilizamos uma blusa preta em um dia ensolarado, a temperatura de nosso corpo aumenta. Vamos entender o porquê quando formos abordar as cores mais adiante. Vamos destacar também que, na absorção da luz, como ocorre a incidência de um feixe de luz em uma superfície, é possível que esse fenômeno venha acompanhado do fenômeno da reflexão e da refração. Observe agora essas figuras abaixo. Vocês imaginam como enxergamos as cores desses objetos? Como porque o lápis de cor e a piscina de bolinha possuem cores verdes, azul, rosa, vermelho, ou porque essa joaninha é vermelha e preta e as flores são tão verdes? Isso tudo tem a ver com o que acontece quando a luz atinge a superfície. Vamos entender o porquê. Quando a luz atinge uma superfície, parte da luz é absorvida e o resto é refletido. É a luz refletida que atinge nossos olhos e nos permite ver o objeto. Anteriormente, aprendemos que a luz branca é uma mistura de cores diferentes. Quando a luz branca do Sol atinge a asa vermelha da joaninha, todas as cores são absorvidas, exceto o vermelho. A luz vermelha é refletida de volta aos nossos olhos e então vemos a joaninha vermelha. O mesmo ocorre com a folha, onde a folha verde absorve todas as frequências de cores, exceto o verde. E então a luz na frequência da cor verde é refletida de volta em nossos olhos, causando a sensação de visão na cor verde. Mas e as manchas pretas da joaninha? Bom, as manchas pretas na joaninha absorvem todas as cores e nenhuma luz é refletida. É por isso que aparecem pretas. Vale destacar que preto não é uma cor,
e sim a ausência de todas elas. Vamos entender mais sobre as cores no slide a seguir. Existem 3 fatores que definem a percepção das cores: a fonte de luz, a maneira como a luz sensibiliza os nossos olhos e a coloração dos corpos. As cores primárias são as responsáveis por produzir todas as cores que podemos enxergar. Quando falamos em cores primárias, devemos fazer uma diferenciação entre a pigmentação, que é a cor do objeto, e a cor da luz. Vamos então entender como se dá essa diferenciação, começando com as cores primárias para a pigmentação dos objetos. Bom, para os objetos, as cores primárias são o ciano, o magenta e o amarelo, formando a chamada tríade subtrativa. Veja na figura abaixo que a partir dessas 3 cores é possível obter todas as demais. Quando misturamos tintas, usamos a tríade subtrativa. Por exemplo, se pegarmos a mistura das cores magenta e amarelo, que origina a cor vermelha, e misturarmos com a cor amarela, faremos a cor laranja. Uma curiosidade é que as impressoras de tinta coloridas utilizam esse sistema na impressão de fotos e imagens coloridas. Agora, vamos falar sobre as cores primárias da luz. Bom, as cores primárias da luz correspondem a 3 regiões básicas do espectro visível: o vermelho, o verde e o azul, como vocês podem ver na figura ao lado. Essas cores formam a chamada tríade aditiva, ou também chamada de sistema RGB. Quando misturamos essas 3 luzes em proporções diferentes, é possível compor qualquer cor de luz, inclusive o branco, como vocês podem ver. Esse sistema RGB é bastante utilizado para gerar imagens coloridas nos aparelhos de televisão, nos datashow e monitores de computador. Como a luz branca é formada por todas as cores luz, é possível a partir dela obter qualquer outra cor de luz. As luzes secundárias são obtidas a partir da adição de 2 luzes primárias. Perceba também que há regiões em que o vermelho, o verde e o azul se intersectam, formam a tríade subtrativa. E como distinguimos as cores e as formas dos objetos? Bom, a gente viu que se tivermos um feixe de luz paralelo incidindo em uma superfície irregular, os raios refletidos serão espalhados em todas as direções, ou seja, ocorre reflexão difusa. A maioria dos objetos absorve parte da luz incidente e reflete o restante de maneira difusa. É isso que nos permite vê-los da mesma maneira em qualquer posição e determinar suas cores a partir da luz refletida. A reflexão regular e a difusa, a refração, a dispersão e a absorção são responsáveis pelos diferentes fenômenos que ocorrem e que observamos, desde os diferentes tons de cores, a cor do céu, as folhas
entre outros. E para finalizar a nossa aula, vamos falar do disco de Newton. Por volta do ano de 1666, Newton descobriu que a luz é formada por a junção de várias cores, através de um experimento onde, ao incidir um feixe de luz solar no prisma, este prisma refratou este raio de luz solar em todas as cores do espectro visível, que vão desde o vermelho até o violeta. Para verificar qual era a cor da luz do Sol, ele reuniu todas essas cores em um disco rotante. Aqui eu trouxe um vídeo em que mostra como esse experimento funciona. Perceba que no disco estão presentes todas as cores que foram refratadas: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Agora vamos ver o que acontece quando esse disco começa a girar. Veja que todas aquelas cores se tornam apenas uma, em uma tonalidade branca. Foi assim que Newton descobriu que os raios solares eram brancos e que a junção de todas as cores formam a luz branca. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre o fenômeno da absorção da luz. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.